todos os recém-revertidos ao Islã, ou todas as recém-revertidas ao Islã, devem se atentar para uma armadilha do ego, que é muito comum a, não sei se todos, né, mas é muito comum a muitos muçulmanos e muçulmanas quando entram no Islã. Na verdade, são raros os que não sofrem dessa armadilha do ego. Essa armadilha do ego, ela até tem um nome e é muito conhecida em toda a comunidade islâmica, que é a crise do primeiro ano. Então, no primeiro ano que a pessoa entra no Islã, o ego, quem é revertido, né, que não era muçulmano e não teve essa educação desde criança, o ego, ele dentro do Islã vai ter limites muito claros do que ele pode ou não pode fazer. E o nosso ego de pessoas que nasceram no Ocidente, fora do Islã, ele não é acostumado a esse tipo de limitações. Só que a gente tem que lembrar que nós limitamos o nosso ego para possibilitar o nosso espírito expandir. E se o nosso ego está expandindo livremente, consequentemente ele está ocupando o lugar que nosso espírito poderia expandir, né? Então faz parte do trabalho nosso e o próprio profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele falou que a pessoa que seguir o Islã, ele estará longe dos grandes erros. Ele fica tranquilo em relação aos grandes erros, mas os muçulmanos deveriam cuidar com os pequenos erros, né? Mas o fato é, o nosso ego não está acostumado a ser impedido de cometer esses grandes erros serem proibidos, fard, né? E a questão, por exemplo, da oração, os 5 salás ser fardo obrigatório, perdão, e os erros, eu falei errado, eu acho, há um minuto atrás ali, os grandes erros que é proibido é haram, né? Então o ego não está acostumado a ter um conjunto de coisas que são haram proibidas, que ele não pode impreterivelmente fazer, não tem maneira dele achar que ele vai fazer, e ele tem coisas que ele é obrigado a fazer, que é fard. Então o ego percebe que quando a pessoa entra no Islã, o caminho dela, o caminho do ego, a perspectiva do ego, tá muito pequena. Ele perdeu a grande batalha. Assim, tem uma guerra do ego contra a nossa alma, contra o nosso espírito. E a grande guerra é se a pessoa vai se islamizar ou não vai se islamizar. O ego percebe que se a pessoa se islamizar, ele vai perder a grande batalha nessa guerra. Depois até pode ganhar outras pequenas batalhas, mas a guerra mesmo ele não vai mais ganhar. Inshallah, se Deus quiser, né? Então o que acontece? No primeiro ano de Islã, o ego se revolta, ele protesta, ele nos dá uma sensação de angústia enorme. O ego se sente tão angustiado que ele nos transmite essa angústia de modo emocional. E as pessoas que estão no primeiro ano de Islã, às vezes têm vontade de sair correndo, gritar, sair correndo e abandonar o Islã. E muitas pessoas fazem isso de fato. Muitas pessoas entram e no primeiro ano de Islã abandonam o Islã por essa angústia que o ego transmite para nossa consciência de que é muito puxado, é muito difícil, coisas assim. Ou então ele pode utilizar armadilhas como que o Islã não tem sentido, que não tem uma base real, sendo que, na realidade, o Alcorão traz dezenas de descobertas científicas. Hoje mesmo eu estava lendo o Alcorão e vi uma delas lá que eu não tinha me dado conta antes. E eu tenho documentado umas 20, mais ou menos, é, descobertas científicas que estão escritas há 1500 anos no Alcorão e só recentemente estão sendo descobertas. Tem um detalhezinho que eu vi hoje no Alcorão que eu nem tinha colocado. Então, o Alcorão é uma revelação divina. O Islã é uma revelação divina. Tem provas bastante lógicas, inquestionáveis, que era impossível o profeta Muhammad saber coisas
há 1500 anos atrás que a ciência está descobrindo recentemente, né? Outra prova do Islã lógica é as profecias. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam descreveu como seria os fins dos tempos. Nós estamos vivendo os fins dos tempos. Exatamente na descrição tem também mais de 20, tem umas 30 profecias dele descrevendo como seria o fim dos tempos. Ele descreve exatamente o nosso tempo de hoje, vários detalhes de várias naturezas, inclusive algo que para nós que temos em torno de 40 anos, isso já seria inconcebível quando a gente tinha uns 20, que é que o ser humano, no fim dos tempos, estaria conversando com objetos. Hoje nós temos vários objetos que têm comando de voz. Então, como que ele sabia 1500 anos atrás que nós estaríamos conversando com objetos no fim dos tempos, se nem nós, há 10 anos atrás, conseguiríamos prever isso? Então, tem dezenas de profecias do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que foram todas elas aconteceram, todas dessas que eu estou descrevendo, porque tem ainda duas que não aconteceram, que é a vinda de Mahdi e de Jesus alaihi wasallam. Então, além dessa angústia de achar que tudo é difícil, além disso de questionar, achar que tem alguma inverdade que não é de Allah subhanahu wa ta'ala, que não é de Deus, não é divino, o Islã, tem a questão também do Salah, que as pessoas acham a disciplina muito rígida e não conseguem se adequar. E acham que esse processo de islamização não é para elas, assim, que elas não vão conseguir e acabam abandonando, algo muito difícil. Mas agora as pessoas têm que se dar conta que as pessoas que estavam juntas do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando ele começou a revelar o Islã, elas tiveram 23 anos para serem islamizadas. O Islã demorou 23 anos sendo revelado e elas tiveram um processo de 23 anos para serem islamizadas. Então, nós não temos pressa para nos islamizarmos. Nós temos que simplesmente dar o passo que a gente puder, no ritmo que a gente puder, e sedimentar bem esse passo. Eu dou um passo e mantenho aquilo, e daquilo lá eu não baixo mais. Assim, não volto atrás, né? Eu dou um outro passo, e daquele passo eu não dou mais um passo atrás. E assim vou dando pequenos passos. Ninguém está cobrando que a pessoa que faça a reversão, imediatamente ela faça os 5 salás do dia para a noite. Não é necessário isso. A pessoa começa fazendo um salá, de passa, vamos supor, ela acha que é adequado para ela colocar essa rotina de um salá, que ela demora, vamos supor, eu estou fazendo uma hipótese, né? Ela acha assim, ó, se eu manter 40 dias essa rotina de um salá por dia, eu acho que eu posso dar um segundo passo e colocar 2 salás por dia. Dela põe 2 salás por dia, mantém 40 dias fazendo 2 salás, daí agora eu vou colocar um terceiro salá. E às vezes tem gente que demora, fica fazendo 3 salás, por exemplo, durante 2, 3 meses, ou mais, meio ano, ou quase um ano, para tentar daí passar para um quarto salá, por exemplo. Então, não existe cobrança, não existe pressa para que a pessoa se adeque a todos os salás, ou todas as proibições, ou todas as obrigações. O importante é a pessoa querer, ela ter fé de que ela vai conseguir, pedir para Allah, subhanahu wa ta'ala, fazer doar, súplica para que ela consiga, e ela dá um passo e ela se sedimenta naquele passo e não volta atrás naquilo. Isso é importante. Agora, o quão rápido a pessoa vai conseguir se examizar, isso é o de menos. O importante é a pessoa persistir e não abandonar. O ego vai utilizar isso também. O ego às vezes vai fazer com que a pessoa dê vários passos rápidos para frente, ela não consegue sustentar esses passos e daí desiste. Então, o ego tem diversas estratégias nesse primeiro ano de Islã para fazer com que a pessoa saia do Islã, que é a crise do primeiro ano, que é até documentado isso, tem debates sobre isso. Então, é muito comum, todo mundo conhece isso, e as pessoas que estão fazendo a reversão ao Islã e estão aí nesse primeiro ano de Islã, elas podem nos procurar, falar de suas angústias, dizer o que está passando, que nós já vimos várias pessoas passando por isso, já sabemos os argumentos que o ego vai utilizar, e daí nós damos as respostas adequadas para que o ego se acalme
e dê mais 1, 2 meses de folga, até que a pessoa tenha uma nova crise, daí a gente entra com uma nova resposta pro ego, daí a pessoa se acalma novamente, e assim ela vai conseguindo andar nesse primeiro ano de slam, entrando no segundo ano de slam, isso já começa a ficar bem mais tranquilo. Muitas pessoas já não têm mais nenhuma crise do ego, assim, né? Outras têm em raros momentos, assim, não tem mais com frequência, tem em raros momentos. Então, quem está no primeiro ano de slam deve saber que é, o slam é tão perfeito, é, um, a Sharia, por exemplo, a lei islâmica, é a melhor instrumento contra o ego, mas não achem que o ego ele vai perder, digamos assim, essa principal batalha nessa guerra de maneira quietinha e vai aceitar. Normalmente ele se rebela de diversas maneiras. Há algumas pessoas que não. Há algumas pessoas que esse processo é bem mais tranquilo, mas não é o comum. O comum é ter essa crise do primeiro ano.